A Parashá Miketz dessa semana começa dizendo no capítulo 41 de Gênesis: e foi ao fim de 2 anos e o faraó sonhou. Agora eu vou ler o resumo da Parashá da semana, que se encontra no rabad.org.br. Diz assim: Ekev começa com Moshe encorajando os filhos de Israel a confiar em Deus e nas maravilhosas recompensas que Ele lhes dará se guardarem a Torá. Espera um minutinho. Eu quero um outro resumo, um minutinho só. Aqui não está entrando para mim o resumo. Deixa eu localizar de novo. Bom, o que vai ser importante aqui para a gente lembrar é esse famoso sonho. E é daqui que a gente vai pegar a ideia. Então veja só. Miketz inicia-se com o famoso sonho do faraó sobre 7 vacas esqueléticas devorando 7 vacas gordas, seguido por 7 magras espigas de cereal, devorando 7 espigas saudáveis. Todo mundo lembra disso, né? Quando seus conselheiros e necromantes foram incapazes de resolver adequadamente a intrigante charada, o faraó chamou Yosef. Vamos lembrar que até aqui começou lá atrás, quando Yosef, José, tinha sido vendido. Ele vai parar na casa de Potifar, lá no Egito. A mulher de Potifar vai tentar atacar, ele não vai ceder, vai para a cadeia. 10 anos ele fica lá na prisão. E aí tem os sonhos dos dois, o copeiro e o padeiro, tá? Para chegar nesse ponto aqui onde nós estamos. Então, continuando. Yosef havia estado na prisão por 12 anos para interpretar seus sonhos, acreditando seu poder de interpretação unicamente a Deus. Yosef diz ao faraó que após viverem 7 anos de extraordinária abundância nas colheitas, o Egito seria assolado por 7 anos de uma escassez devastadora. Acho que vocês lembram de tudo isso, certo? Yosef aconselha o faraó a procurar um homem sábio para presidir a colheita e a coleta, né? E o armazenamento de grande quantidade de alimentos durante os anos de fartura. O faraó, impressionado pela brilhante interpretação, escolhe o próprio Yosef para ser o vice-rei do Egito, fazendo dele o segundo homem na hierarquia do país. A mulher de Yosef, Asenat, dá luz a 2 filhos, Menashe e Efraim. E os anos de fartura e escassez acontecem como havia predito. Com a fome abatendo também sobre a terra de Canaã,
os irmãos de Yosef vão ao Egito para comprar alimentos. Eles não reconhecem seu renomado irmão. Yosef põe em ação um plano para determinar se eles se arrependeram totalmente pelo pecado de tê-lo vendido quase 20 anos atrás. Yosef age com indiferença com os irmãos e os acusam de serem espiões, mantendo Shimon como refém, enquanto o restante dos irmãos retornam com os alimentos para Canaã. Yosef, ainda não sendo reconhecido, conta-lhes que Shimon será libertado quando retornarem ao Egito com seu irmão mais novo, que é quem? Benjamim. Relutante a princípio, mas confrontado pela escassez crescente, Jacó finalmente concorda em permitir aos filhos que levem Benjamim com eles. Ao chegarem no Egito, Yosef testa ainda mais os irmãos, tratando bem a todos, mas mostrando um grande favoritismo por Benjamim. Quando os irmãos finalmente voltam para casa com os baús repletos de cereais, Yosef esconde sua taça na sacola de Benjamim e este é acusado de ter roubado o precioso objeto. A porção termina com a ameaça pendente de que Benjamim será feito escravo do governante egípcio. Bom, aqui está toda a estratégia montada. Então vamos lembrar de que vimos na semana anterior o fato dele ser vendido, dele ter colocado aqueles sonhos, todo aquele ciúme, aquela questão toda que havíamos comentado, de coisas que viriam pela frente. O que eu vou tentar mostrar para vocês hoje parece um pouco complicado, mas se a gente entender, não vai ser complicado. Veja só, todo mundo que vem a essa terra vem com um propósito. Não existe pessoa alguma que vem aqui sem ter de fazer alguma coisa, ou que não tenha habilidade alguma. Todo mundo tem alguma habilidade. Não acredito que você possa conhecer alguém que não saiba fazer alguma coisa boa. Não é alguma coisa boa de ser bom, estou falando no sentido produtivo, de servir a sociedade em alguma coisa. Eu estou falando de aptidão, aquilo que é inato, que nasce com você. Nem sempre a pessoa adota fazer aquilo que ela tem talento para fazer, e aí ela vai sofrer, tá? Se uma pessoa tem talento para mexer com máquinas, com coisa mecânica, você concorda que ela pode ser um excelente mecânico? Ela pode ser um excelente engenheiro mecânico? Então, quanto mais alto nessa linha de pensamento ela for, ela vai ser sempre um profissional brilhante naquilo. Por quê? Porque aquilo é dela, ela nasceu com uma missão, entendeu? Deixa eu contar uma coisa que eu achei interessante. Antigamente, não sei que ano foi isso, 82. Final do ano de 82, se não foi 82, foi 83. Eu e um colega, nós fomos fazer uma viagem pensada. A viagem era sair de Campinas e chegar até Viçosa, Minas Gerais, mas sem dinheiro, tá? A gente deixou o dinheiro, nós tínhamos o dinheiro, deixamos o dinheiro todo em casa. Para você ter uma ideia de dinheiro, naquela época, cada um tinha 45, vou usar o termo reais, não era reais naquela época. Nós tínhamos 45. Para você ter uma ideia, a passagem de ônibus de São Paulo a Viçosa custava 7. Só para você ter uma ideia de dinheiro. Nós tínhamos 45, nós iríamos gastar para ir e voltar 14 reais. Tá? Falando do dinheiro agora, tá? E então,
a nossa ideia era deixar todo o dinheiro em casa e ir sem dinheiro, para a gente aprender a se virar. Ou seja, se tivesse que passar fome, aprender a passar fome. Então a gente estava indo de carona. Nós pegamos carona com um cara aqui ainda no estado de São Paulo, em Extrema, e ele era juiz. E aí ele contou uma história assim pra gente. Ele era dos 3 advogados na época que havia em Poços de Caldas, ele falava, com certeza eu sou um dos 3. Então, ou seja, a vida financeiramente falando estava boa, certo? E aí ele falou assim, um dia eu coloquei como determinação, eu vou ser juiz. Então, para isso eu tenho que estudar. E ele falou para a secretária dele assim, que ele não ia mais trabalhar como advogado, que ele só iria estudar. E durante 6 meses, ele só estudou. Ele disse que na estante da casa dele tinha 180 livros na área de direito, para aquela época. Dentro desses 6 meses, ele disse que você podia perguntar qualquer coisa para ele, que dentro daqueles 180 livros, que ele sabia tudo. Foi fazer a prova. Aí ele viu que no dia da prova, os 180 livros que ele sabia era pouco. Tinha muito mais coisa para se aprender. Com isso, mas ele passou em 3º lugar, tá? Portanto, ele já estava como juiz quando ele conversou isso com a gente. Aí ele deu uma dica para a gente, dizendo assim, quando você quer alguma coisa, você tem que se posicionar para você mirar aquilo e fazer e se esforçar. Essa semana eu coloquei um textinho lá na rede social que fala de tipos de beijos. Mas não é o beijo de namorado, não. A gente não vai perder tempo para falar sobre beijo de namorado. Você tem o beijo divino, como a gente já falou, que é aquele que acontece quando Deus faz o sepultamento de Aharon. Você tem outros 3 beijos que diz assim, beijo no ombro. Essa questão de beijo no ombro ficou famoso, eu não sei quem é, mas teve uma música famosa esses tempos atrás, não sei se é funk, não sei se vocês conhecem, pode até falar, que falava do beijinho no ombro. Conhece isso aí? Não? Mas tem isso, né? Qual é o sentido que eles colocam desse beijo no ombro, vocês sabem? Mas se não for alguma coisa por aí, né? É tipo um desdém, tá? Então, nesse sentido, para Cabalá do Eterno, o beijo no ombro significa que você deve se esforçar. Como eu contei sobre esse advogado que virou juiz. Ele se esforçou e alcançou a meta em ser juiz. Então, o beijo no ombro você vai se esforçar e Deus vai te ajudar. Não é que Deus vai te ajudar. Você vai se esforçar e você vai obter o sucesso. Mas por causa do esforço seu. Então, tem gente que chega lá e tem gente que não chega lá. Tem gente que chega porque contou com um grande esforço pessoal. Ela foi e fez acontecer, tá? Então a gente pode ver que há um grupo muito grande de pessoas na Terra que estão determinados assim. Você deve conhecer um monte de gente, pessoas determinadas, tá? A parte ruim é que esse tipo de pessoa que é tão determinado desse jeito, quando faz parte de um padrão emocional dessas pessoas, um perfil psicológico, na condição de se aproximar de Deus, não estou falando nem de Deus no sentido religioso, tá? De Deus, aquele que você sabe que criou todas as coisas, que tem um governo no mundo.
E essas pessoas, elas passam a ter uma certa dificuldade em colocar a confiança em Deus, nesta força superior, neste Rei do Universo. É isso que eu estou falando. Ela passa a ter uma relação muito mais com aquilo que ela pode. É no eu. Eu posso, eu vou, eu faço. Tá certo? Porque se esforçando, ela vai chegar em algum lugar. Isso é inegável. Mas a vida não é feita só de pessoas assim. Por isso que não adianta quando você vai passar um pito em alguém, ou você vai aconselhar alguém, ou vai falar, olha para mim, eu fiz assim, assim, assado, cheguei lá. Já começa um erro aí. Se a pessoa não for desse padrão seu, desse tipo seu, não adianta ele olhar para você. Porque uma das coisas que Deus fez foram pessoas diferentes. Porque o mundo na criação de Deus, ele tem um objetivo. Deus tem um objetivo. O objetivo é que cada pessoa chegando aqui, ela precisa ter um tipo de personalidade para poder atingir este feito que Deus estabeleceu. Só que as pessoas não sabem. A grande maioria não sabe. Bom, esse tipo de pessoa, portanto, acabam sendo pessoas frias, porque elas vão colocar a meta delas, tá? Quer um exemplo muito bobo disso daí? João Dória Júnior. Quem é João Dória Júnior? Ele colocou na cabeça dele que ele quer ser o quê? Presidente, tá? Agora, não conheço ninguém que trabalha para ele, não sei nada das empresas dele, mas ele tem demonstrado como governador de São Paulo um homem frio. Um homem frio que ele não mede esforços para fazer a ruindade dele, porque ele tem o dele, ele tem o dinheiro dele, ele é rico. Muitas pessoas aí, aposentados, que estão tendo um saque, né? Do dia para a noite foi lá receber o dinheiro, tinha lá um desconto grande. Faz falta. Mas ele não está nem aí. Na cabeça dele, ele precisa cobrir os rombos das contas do governo por causa disso, ainda que seja por gestões corruptas do passado, não interessa. Então, ele não está pensando no povo, ele está pensando na imagem dele, na administração dele. Por quê? Porque ele queria ser prefeito, agora ele é governador, ele quer ser presidente. Entendeu? E se ele chegar lá, ele vai falar que chegou lá por causa do esforço de quem? Dele. Tá dando para entender? Ok. Então aqui esse tipo de pessoa acaba sendo frio. Eles não vão ficar muito dependentes de sentir por intuição. A parte mais íntima do nosso ser é a nossa alma Neshama. A nossa alma Neshama, para o ser humano ter um contato com ela, ele vai ter que estar disponível para o seu próprio eu, em seguida para compreender esse lado do ser emocional, que está no controle da alma Ruach, tá? E aí sim vai poder ter um contato com a alma Neshama, mas aí ela vai ser obrigada a ter uma concepção para com as coisas de Deus. Aquela pessoa que está acostumado a fazer sozinho e se vê como vencedor, é como se você, estou generalizando, tá? É como se dissesse assim, para que eu preciso de Deus? Eu já fiz. Eu lembro uma época que eu bati cabeça, sofria determinado aspecto aí um dia eu falei assim para Deus, para bater a cabeça desse jeito e viver desse jeito, eu não preciso de Deus. Isso eu faço sozinho. Entendeu? Para a vida, para jogar com a vida, deu certo ou deu errado, você não precisa de nada, porque na regra da probabilidade da matemática, qualquer coisa que você vai fazer pode dar certo, pode dar errado, é 50% para cada lado. Aí vem um outro tipo de beijo na mão. E aí a gente lembra
da época do passado, principalmente aqueles filmes do passado, que você vai chegar diante de alguém e você beija a mão do padre, beija a mão do rei, beija a mão das mulheres, né? Você vê alguém beijando a mão da esposa hoje? Beija a mão da mãe? Caiu no desuso. Mas por outro lado, a mão nesse beijo que eu estou falando, eu estou falando de uma relação de Deus para com as pessoas, tá? Então você tem um beijo no ombro, em que Deus vai abençoar a pessoa pelo esforço pessoal dela. Então aqui eu estou colocando uma parte, eu dei uma descrição praticamente negativa daquele tipo de personalidade de pessoas que se tornam arrogantes, que fazem, que vão obter, elas acabam pisando nas pessoas, para o bem delas, elas podem destruir, não interessa quantas pessoas vão morrer. Exemplo nessa pandemia, muitos governadores desviaram o dinheiro de respiradores e muitas pessoas morreram, só que eles culpam o governo Bolsonaro, eles não olham para eles, entendeu? Pessoas morreram, e daí? Essas pessoas pensam, eles não conhecem, não é filho do filho, não é parente, não é gente próximo, não interessa. Ou seja, é um tipo de pessoa que poderíamos falar que não tem o amor. E a virtude do amor, ela vem do alto. Qualquer pessoa pode questionar, mas a linguagem do amor, ela não é deste mundo, ela é transcendente, ela vem de fora, ela vem de Deus, porque é uma qualidade de Deus. Deus é amor, como diz a Bíblia. Mas a Bíblia não precisava dizer que Deus é amor, porque você não precisa da Bíblia para saber quem é Deus. Basta você sentir, ao olhar para dentro de você, você vai descobrir Deus, sem religião, sem Bíblia. E você vai fazer muitas coisas boas daquilo que está na Torá, sem nunca ter conhecido a Torá, entendeu? Mas vamos lá para beijo na mão. Beijo na mão é dito nesse sentido que Deus vai ajudar. Você pode lembrar um texto famoso para você guardar disso, tá? Tem muita música aí que você canta de texto famoso que diz assim, olha lá aquela música, eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas. Isso está literalmente em Isaías, capítulo, quem lembra? É só lembrar o nome desse louvor que fala qual é o capítulo. 41. Então, você já tem uma referência. Isaías 41 está me dizendo que Deus, o meu Deus, Ele me toma pela minha mão, a mão dele toma a minha mão, Ele me levanta, Ele me ajuda, eu vou te ajudar. Então aqui é uma outra característica. Deus também vai olhar para um grupo de pessoas grande na terra, pessoas que estão se esforçando tanto quanto aquele primeiro que foi o beijo no ombro. Só que são pessoas que, além de estarem se esforçando, elas não estão se esforçando confiando nela própria. Porque tem um texto também que diz assim, não confie no cavalo e nem no seu cavaleiro. Você tem que confiar em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Ora, quem coloca a sua confiança em Deus, ele não está confiando na sua própria força. Ainda que ele seja forte, ele vai falar, eu vou me esforçar, eu vou fazer, mas quem vai me ajudar é Deus. Então, o beijo na mão diz respeito a aquele momento em que Deus te ajuda, Ele vai te ajudar, tá bom? Então aqui também você vai encontrar dentre as pessoas na terra, como um traço de caráter, você vai ver aquelas pessoas que, além delas se esforçarem,
elas também vão trazer a menção a Deus. Ou seja, eu disse que aquele primeiro, que é o beijo no ombro, como tema principal, característica, poderíamos falar que é o arrogante, tá? Agora, nesse, aquele que sabe que Deus vai ajudar, por mais que ele seja tão aplicado quanto o primeiro grupo, mas agora aqui, ao invés dele ser arrogante, ele vai falar assim, eu me aplico, eu faço, mas eu conto porque a minha confiança está em Deus, Ele vai me ajudar, Deus me ajuda. Então esse é uma pessoa humilde, tá bom? Estou falando assim, bem de forma genérica, tá? Porque se fosse as coisas tão simples desse jeito, você não teria aí uma classe da medicina chamada psiquiatria, a psicologia, que estuda a problemática do ser humano. Porque bastaria você saber que sobre o beijo no ombro, beijo na mão e tal, você já resolve o problema de todo mundo? Eu vi um anúncio ontem no Instagram, a pessoa tava, não vou falar quem é a pessoa, qual é a profissão dela, tá? É de autoajuda, né? Estava dizendo assim, pode me procurar, marque uma consulta comigo, não é comigo eu não, tá? É a pessoa lá, no anúncio. Marque uma consulta comigo porque eu vou resolver todos os problemas da tua vida. Eu duvido que essa pessoa tenha resolvido todos os problemas da própria vida dela. Eu duvido que a família dela, filho, ela tenha resolvido os problemas do próprio filho, ou de seus netos, ou de seus bisnetos. Porque a vida não é simples assim. Não existe fórmula mágica. Existe a formulação que você coloca para todo mundo, mas aí vai entrar nesses casos que eu estou te dizendo. Tem gente que se aplica e vai acontecer. Tem gente que, além de se aplicar, ela se liga numa confiança com Deus, vai favorecer. Deus não precisa fazer nada, porque, como é dito, existe a autocura, a própria pessoa se cura. Por quê? Ela se cura porque Deus estabeleceu cura. Nessa Parashá Miketz, se alguém viu o vídeo do Yair Alon, o Zohar Diário, o tema lá está dizendo doença e cura, ou cura-doença. Então, nessa parte do Zohar, ele está dizendo, que o Zohar está dizendo assim, que existe ordem em Deus liberar as coisas no mundo. Então, antes de Deus liberar uma doença ao mundo, Ele só manda a doença depois dele, Deus, já ter enviado na frente a cura dessa doença que virá. Então, como regra geral, está dizendo que nenhuma doença entra neste mundo, com permissão de Deus, sem que antes Ele já tivesse enviado a cura. Então, para toda doença existe uma cura. Só que adianta a pessoa, Deus, eu sou o teu servo, revele para mim a cura, e eu vou anunciar a cura ao povo. Não vai ser assim. Entendeu? A cura virá pela medicina? Sim. Virá por mão de, se é uma cura emocional, ela pode vir, cada um na sua área. Nós estamos falando de uma área profissional, que Deus ajuda, Deus trabalha. Então Ele está trabalhando numa administração no mundo. O duro da religião é que acha que Deus olha só para a igreja evangélica. Aí o espírita fala que Deus olha só lá para eles no mundo dos espíritas. Aí o islamismo vai falar que Deus pode olhar só lá para o meio deles. Então Deus está dividido. Vai olhar só para cada quadradinho? Não, Deus é o Criador dos céus e da terra. Então ele, como tem um texto bíblico, Ele administra o mundo aqui na palma da mão. O mundo está na palma da mão. Então Ele vai usar, e Ele estabeleceu essas regras. Então você tem leis da natureza, tá?
Você tem as leis da física, tá? Que são leis. Você tem lei da gravidade. São 3 ou 4 forças que na criação do mundo vê a existência. Criação do mundo que eu falo é naquele Big Bang, tá? Você tem a força da gravidade, você tem a força forte, a força fraca, e tem mais uma que eu não lembro. Se é que tem mais uma mesmo, não lembro se é 3 ou 4. Se for 3, são essas 3 que eu estou te falando. Mas se não me falha a memória, tem mais uma. E com isso... eu tenho um texto lá que eu coloquei de um físico falando sobre essas forças, que dizendo que as pessoas acham que o mundo foi criado assim no acaso. Muitos falam que o mundo foi criado no acaso, que as coisas simplesmente vai acontecendo. E aí ele faz o trabalho técnico e vai mostrando assim: você não acha que é demais, que a gente é sortudo demais, de que... Aí ele vai mostrando provas de comprovação física, de que para acontecer tal coisa, imagina, precisava faltar um fio de cabelo. E aí as coisas acontecem faltando justamente aquele fio de cabelo. Assim, ao nada... sem causação. Ora, claro que Deus está por trás, porque é muito detalhe nas coisas, entendeu? Mas vamos voltar para lá. Então, característica do beijo no ombro, o que eu disse? Ele é orgulhoso ou ele é humilde? O primeiro caso que eu falei. Ele é orgulhoso, tá? O arrogante, orgulhoso, arrogante, confia no seu taco. Mas você também não conhece, você pode ser uma pessoa que confia no seu taco, mas você não é orgulhoso, porque você não está dentro daquele tipo. Então não faça confusão. Nós estamos dizendo de coisas grandes, maiores. Então falamos desse primeiro beijo no ombro. Depois o beijo na mão, eu disse que é o quê? Deus vai ajudar essa pessoa, tá? Ela vai se esforçar? Vai. Agora você concorda que tem gente que fala assim, não, Deus vai me ajudar, ele não vai fazer nada. Mas tem situação que de fato a pessoa não faz nada e Deus ajuda? Você vai falar assim, se a pessoa não fizer nada, como que Deus vai ajudar? Lá no meu começo de profissão, atendi uma pessoa que todos vocês conhecem, e eu não vou falar nem para alguém, nem para ninguém. E uma palavra daquele dia, Deus disse a seguinte situação para essa pessoa: do jeito que você está, nem eu posso te ajudar. Aí você pensa assim, quer dizer que Deus não tem poder para nada? Se tem uma coisa que Deus é respeitador. Ele respeita a tua vontade. Se você não quer uma coisa, mesmo que Ele queira te dar aquilo é seu, você não vai receber. Tem muitas pessoas que não são curadas porque elas não querem ser curadas. Aí você vai falar assim, mas como que pode uma pessoa em sã consciência não querer ser curado? Porque doença para muitas pessoas é vantajoso. Tem uma doença aí, para quem trabalha em hospital, sempre vai encontrar pessoa assim, eu não lembro o nome dessa doença, tá? A gente estuda na parte de psicologia, a gente estuda esse caso. Que quem vai perceber sempre, antes do médico, vai ser um enfermeiro ou um técnico. Você vai ver que aquela pessoa, vira e mexe, ela está no hospital. Agora, por quê? O técnico ou enfermeiro já começa a pesquisar. Quanto que ficar doente é interessante para aquela pessoa? Um exemplo simples, a gente fala em ganhos secundários. O que seria um ganho secundário?
Se você está doente, as pessoas se importam com você. Você tem atenção. Então, para ter atenção, eu fico doente. Eu não fico doente. Talvez eu não fique doente porque eu também não ligo para atenção. Se lembrar do meu aniversário, está tudo bem. Se não lembrar, eu não ligo. Mas eu tenho uma irmã que, se você esquecer do aniversário dela, ela vai chorar. Entendeu? Gente, vocês estão de prova aqui. Teve um aniversário do meu filho que o dia de aniversário era dia de reunião nossa. Eu esqueci de orar por ele. Eu sou o pai. Eu não lembrei. Então, fica claro o seguinte: quando eu esquecer alguma coisa de vocês, vocês não tem que ficar bravo comigo, porque não é rejeição a vocês. Eu sou assim comigo mesmo. Gente, eu já esqueci do dia do meu aniversário. Eu fui lembrar 10 horas da noite. Aquele dia era meu aniversário. Você vai falar, não é possível isso. É possível. Eu lembrei 10 horas da noite. Mas tem um detalhe. O meu aniversário, ele sempre esteve conectado no meu emocional com uma coisa ruim. Aí você tem que... Aí, para me curar disso, sabe qual foi o dia que Deus me deu a revelação para abrir uma igreja? 18 de julho, 2 horas da tarde. Ele me falou isso. E eu te digo isso como um presente de aniversário, para que você mude. Sabe o que Deus está ensinando? Naquela época, 97, não tinha essa facilidade para conhecer as doutrinas da física quântica, que fala que aquilo que você pensa, você chama existência. Você torna a tua realidade. Mas ele já estava ensinando lá naquele dia, dizendo assim: se você pensar que eu te anunciei isso no dia do teu aniversário, é porque eu quero que você veja esse dia como uma coisa boa. Muitos livros que o psiquiatra Augusto Cury escreveu, e a especialidade dele é no sentido de memória, e como é o processo de formação do processo de pensamento no ser humano. Então, para provar a tese dele, ele escreveu aqueles livros da série Inteligência de Cristo, tá? E ele não era religioso nada, tá? Ele é uma linha médica de psiquiatria que ele foi provar a teoria que ele desenvolveu, chamada multifocal. Pois bem, quando Deus então fala assim, que uma coisa boa, e esse psiquiatra já falava o quê? Que memória, não adianta, você não vai apagar a memória. Olha aqui a prova. Já tinha se passado 20 anos. Agora José está aqui fazendo testes com os irmãos para ver se eles vão ficar birrentos com Beniamim, porque ele começou a proteger Beniamim, dar paparico para o Beniamim, o Benjamim, para ver se os irmãos vão reagir da forma que reagiram com ele. Entendeu? Então é isso. O que você deve... Você pensa uma coisa ruim, porque tem gente que só pensa coisa ruim. Você pensa uma coisa ruim, para você se corrigir, você tem que ficar esperto. Pensou uma coisa ruim, aí em seguida você procura pensar 3 coisas boas, para poder corrigir aquilo. Não é algo que você está se esforçando? Eu não disse lá que quando você se esforça, vai acontecer? Entendeu? Tá vendo como você não pode... e nós não falamos que aquele primeiro caso, que aquele que se esforça e faz por si só é o arrogante? Nesse caso que eu estou falando, ele está sendo arrogante? Não. Então, cuidado. Senão você vai ficar... você olha para uma pessoa, essa daqui se encaixa naquele primeiro tema lá, então ele é arrogante. Gente, não é assim. Nós estamos falando de coisas bem grandes para dizer que aquele que se esforça, ele vai alcançar um sucesso. Tá? E aqui eu estou dizendo novamente que tem muitos detalhes. Quando você também se esforça, Deus também te abençoa. Tá?
Principalmente quando você se... Ou seja, o esforçar tem que fazer parte de todo ser humano. Entendeu? Aí a gente pode criar aquela regra. Para todo aquele que se esforça, ele vai alcançar uma meta boa. Isso vai ser uma verdade universal. Tá bom? Aí o segundo caso que eu disse é o beijo na mão. Também é, aquele que se esforça, Deus ajuda. Ou seja, Deus vai recompensar. Aí cabe no caso de José também. Porque José, ele trabalhou bastante. Além de trabalhar, ele também orava. Entendeu? Vamos para o terceiro caso. Então, beijo no ombro, beijo na mão. Hã? E agora eu não lembro qual que é o nome desse terceiro beijo. Terceiro beijo é o beijo de boca. Esse beijo de boca acho que todo mundo conhece, né? Não, porque eu estava pensando em nome, porque tem um beijo quântico, tem o beijo divino, eu queria lembrar se estava, mas o que eu estou falando é literalmente voltado para o corpo, então é o beijo de boca. Pois é, vamos começar com essa parte aí de que ninguém esquece. Não tem nada a ver com o tema, mas é importante ter uma noção. Vocês aí que são mais velhos que eu, conhecem bem a história que fala assim, eu não sei como é que fala, qual que é a ideia? O beijo, não, como é que nem o ferro elétrico? Ah, sim, que o beijo é como o ferro elétrico, liga em cima e esquenta embaixo. Esse é o problema, vocês lembram disso, né? Só eu falava na roça, falava, eu era criança, eu ouvia essas coisas. Isso aí eu não tinha ouvido. Esse eu não ouvi ainda. Não mata a fome, mas abre o apetite, né? Tá bom, tá certo. Então, o beijo, nesse sentido, ele é muito vinculado a ciúme, né? Porque o símbolo do relacionamento é um beijo. Aí, se você suspeita que a tua mulher está olhando para o lado, está dando trela para alguém, você já vai pensar que ela vai ser beijada por alguém. E você tem medo que, se ela for beijada por alguém, ela fique com este alguém e abandone você. Mas aqui vem esse tipo de conhecimento, que o beijo não é simplesmente o beijo de lábio, porque o beijo de lábio, ele é a parte menor de todas as coisas. Eu tinha ganhado aqui um livro em que eu ganhei aqui de alguém, e esse livro já no primeiro capítulo dizia assim, aquele terapeuta, na experiência dele de tantos anos, conta a história de um homem que ele era tão ciumento, que ele deixava a mulher dele fechada dentro de casa. Ela não podia sair para trabalhar, ela não saía de casa, só saía na rua com ele. E aí, na época, o terapeuta, claro que ele precisou de ajuda, né? Ele falou assim para esse homem, não adianta você fechar a tua mulher. Você vai fechar a tua mulher 20, 30 anos. Se tiver de acontecer, se tiver escrito que esse relacionamento vai acabar um dia, no primeiro dia, uma desatenção que você tiver, ela vai conhecer aquele alguém que estava determinado. E aí você vai ver que não adiantou nada aprender a vida inteira. Tá? Tem esse princípio. Tá? É a loucura que existe na cabeça das pessoas, o ciúme. Um dia chegou um cara aí, quando a gente era evangélico ainda, veio um casal, lá naquele outro prédio que a gente estava,
ele chegou, depois lá que terminou, ele veio falar comigo, ele falou assim, você lembra de mim? E ele falou, em princípio não, né? Ele falou, eu fui seu paciente. Aí eu olhei para o rosto dele, né, para eu buscar na memória, que a avó fala que eu esqueço de tudo, ela está enganada. Eu esqueço de coisa boba, mas coisa importante eu não esqueço. Ela falou, mas pegar receita, remédio para mim no postinho não é importante? Você esquece? Ai, ai. Não é isso, não é que ela não é importante. É que eu posso pegar a qualquer hora, né? Não vou encher minha cabeça, meu disquete lá, meu HD aqui dentro com coisa. Vou guardar para coisas importantes. Aí ele disse assim, eu sou aquela pessoa... 3 anos atrás eu estive com você. Antes dele terminar, eu falei assim: você tinha ciúme da tua esposa? Ele falou: isso. Esse cara, ele tinha ciúme da esposa, mas tanto ciúme que ele ia de carro, viu isso? Ele ia de carro escondido e ficava escondido no horário da saída do trabalho dela e ficava espiando para ver se ela estava saindo com alguém, se ela ia sair com um colega. Poxa, se ele já perdeu tempo para ir lá, por que ele não deu carona para a esposa? Não é mesmo? Ele ia para espionar. Então essas coisas que ficam na cabeça das pessoas, medo de um abraço, de um beijo. Gente, abraço, beijo não vai roubar de ninguém de ninguém. Lá na faculdade de psicologia, um dos professores, um dia ele disse assim: você já percebeu que você passa na rua e você conhece alguém, você vê alguém assim, que, na tua opinião, você vê um homem muito bonito com uma mulher muito feia? Isso na opinião pessoal, porque beleza é tudo, o que você acha bonito, eu posso achar feio, né? Então, mas para você vê alguém um homem lindo, com uma mulher horrorosa, você fala assim, cruz credo, como é que pode uma coisa dessa? Um deus grego desse com uma coisa horrorosa dessa, na tua opinião. Aí o outro pode achar até o contrário, blá, blá, blá. Isso aí todo mundo sabe, porque a gente vai no shopping, nos corredores, você fica olhando as pessoas que passam e você pensa assim, cruz credo, isso é feio. É ou não é? As pessoas fazem isso, é verdade. As pessoas sentam é verdade. As pessoas sentam nos banquinhos e ficam olhando quem é gordo, quem é magro, quem é feio, e quem está acompanhando. É assim, isso, o ser humano é desse jeito. Aí ele, né, dona Sebastiana? É desse jeito. E aí ele soltou a frase assim: você sabe por que aquele feio está casado com aquela bonita? Porque ele tocou o profundo da alma dela. Então o beijo que toca não é o dos lábios, é aquele beijo que toca o profundo. Eu fui comprar aí, olha lá, tá vendo aquela senhorinha ali? Com toda a carinha, ela falou assim: você vai comprar um pãozinho para mim? Vou! Aí eu fui lá comprar um pãozinho. Quando eu voltei com o pão, eu já tinha comprado o pão, já tinha tomado café, já tinha comido o pão. Quando eu cheguei com o pão, ela passou lá o padeiro lá na rua, ela comprou, tanto que eu demorei para trazer esse pão. Porque eu fiquei preso lá dentro do lugar que vende o pão. E começamos uma conversa lá, e aí a pessoa disse assim, as duas pessoas disseram assim: olha aí para ele, que era eu, né? Olhou para a mulher e falou assim: a mulher dele é uma gracinha, ela é toda assim bonitinha, ela é toda assim, começou a elogiar, né? Ele falou: olha, você acha que essa coisa aí, você acha que essa coisa aí merece uma mulher bonitinha daquela? Então, numa dessa, quase mato a vozinha de fome. Aí eu disse assim, mas ela tem um ciúme de mim que você não imagina. Por quê? Porque você entrou dentro, entendeu? Então nós estamos falando de o beijo na boca. O beijo na boca não significa o beijo de lábio.
mas é quando duas almas se encontram. Cantares de Salomão começa dizendo: beije-me ele com os beijos de sua boca. Está falando sobre Israel, o povo que está no exílio, que está distante. Então está falando de um casal que é Deus como o homem e a mulher como a nação de Israel, o povo de Israel que está separado dele. Então a saudade é tanto que eles estão lá no exílio pensando no tempo em que havia aquela ligação. Então o desejo é tão grande que expressa assim: ai, beije-me ele com os beijos de sua boca. Guarda aquela vontade. Eu não vejo a hora de retornar para Deus. Eu preciso retornar para Deus. Como nação, tá? Entendeu? Então, esse tema é beijo na boca. Nós vimos beijo no ombro, beijo na mão e beijo na boca. O beijo na boca diz respeito que a pessoa pediu, orou a Deus, falou com Deus, e Deus vem e ouve e responde. Ele não precisou se esforçar muito, ele não precisou contar simplesmente com a ajuda de Deus. O relacionamento desta pessoa com Deus, bastou ele falar, igual quando Deus fala para Moisés: Moisés, com os outros eu falo através de códigos, mas com você, Moisés, eu falo boca a boca, eu falo face a face. Então tem gente que ela tem um relacionamento com Deus que basta ele falar. É aquela imagem do livro de, acho que é Ezequiel, eu sempre esqueço essas coisas, que mostra o trono. Eu disse para você, tem aquela imagem como se fosse cheio de rodas. Então na hora que você vai orar, você vai falar assim: Deus, na hora que ele escuta a tua voz, Deus foi importante, para ele é importante. Aí ele para tudo que ele está fazendo e aquele trono começa a rodar, aquelas engrenagens todas começam e ele vem para você. Entendeu por quê? Bastou uma fala sua. Você vê Abraão tem uma situação ali que tinha passado 50 anos. E Deus vem e fala: Abraão, em seguida ele fala: eis-me aqui, Senhor. Então veja só, mesmo depois de 50 anos, ele ainda era aquele que mantinha um vínculo com Deus, que Deus não precisava chamar duas vezes. Você sabe aquele tipo de filho, você fala assim, vamos chamar de João, né? João! Não escuta nada. João, cadê essa criança? E começa a procurar e começa a gritar, né? João, cadê você? Aí grita, mas eu não vou falar a segunda vez, hein? Então ali Deus Abraão. Em seguida ele nem termina de falar o som Abraão, nem dá eco da palavra, e Abraão já fala: eis-me aqui, Senhor. O ensino do Eli, o sacerdote, que fala para Samuel quando estava pequenininho, foi lá dormir no templo, aí vem aquele sonho: Samuel. Aí ele acha que é o Eli chamando, vai lá: Senhor, você me chamou? Não te chamei não, meu filho, volta a dormir. Está lá dormindo de novo: Samuel. Na terceira vez que ele vai ao sacerdote, o sacerdote fala assim para ele, o sumo sacerdote, né? Fala assim para ele: olha, você não está ouvindo a voz de uma pessoa, isso é a voz do Eterno. Então é assim, quando você ouvir essa voz, você deve falar assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha que coisa maravilhosa. É isso que a gente tem que aprender. E a gente aprende isso lá com o profundo do teu ser, que vai conectar com aquilo que está
fora da criação desse mundo, é fora de toda essa criação. E aí a gente aprende, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Abraão, ele fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O capítulo 18 de Gênesis está escrito assim, Deus falando, farei eu alguma coisa sem antes comunicar ao meu servo? Então é uma troca, é um beijo. O beijo é uma troca, é um dentro do outro. Sabe o que é um dentro do outro? É um dentro do outro. Fisicamente falando, só tem um jeito de você compreender o que é no relacionamento sexual. Porque literalmente os dois se tornam um, porque é uma parte do outro dentro do outro. É isso. Está aqui, ó. Então, a gente tem essa ideia fora, o que é ser um. Agora, o profundo é a tua alma conectada aos conhecimentos com Deus, na alma de Deus. Isto é você chegar no que o povo aí fora fala, expansão de consciência, é você chegar no uno, é você ser um. Quando lá Jesus falou lá no passado, eu e o Pai somos um, é isso, não está dizendo que ele, Jesus, é Deus no lugar de Deus, ou Deus como Deus, é que a minha alma é tão conectada com a alma de Deus, que nós somos um. E isso é para todos, não é porque você vai ser um com Deus que você virou Deus, entendeu? Mas é um relacionamento, fala, porque o teu servo ouve. Então você tem beijo no ombro, beijo na mão. Então beijo no ombro, você se esforça e você alcança, ou seja, não tem participação de Deus, é o teu eu, são as pessoas terrenas que elas fazem e acontece. Só que aí o mérito fica para elas. Então elas são o cara, ela é o inteligente, ela é isso, ela é aquilo, e foi por ela, então é o arrogante, né? O altivo, tá? Aí você tem o beijo na mão, que é aquele que é humilde, ele considera o favor de Deus. Então, se ele considera e ele espera, Deus vem, segura na mão e ajuda e levanta. E esse terceiro ponto é o beijo de boca. Basta você abrir a boca e Deus diz, há mérito nas tuas palavras. O teu comportamento para comigo, não precisa falar mais nada, isso é seu. Entendeu? Essas coisas são muito bonitas. Agora, são 10h38, me dá aí mais pelo menos 5 minutinhos, para você entender uma coisa que eu queria dizer. Aqui já é mais difícil, não vou explicar, senão eu ia precisar um tantão de tempo. Veja que esse pedaço de José, ele tinha sonhado lá atrás, lembra? Meu filho, vai lá onde os seus irmãos estão pastoreando, leva almoço para eles, aí você traz notícia para mim, se está tudo bem. Tá bom, pai, eu vou. Quando ele chega no lugar, ele descobre que os irmãos não estavam ali mais. E aí ele conversa com um homem que fala, olha, eu ouvi dizer que eles estão em Dotã. Mas é dito que aquele homem ali era um anjo de Deus. Então um anjo de Deus apareceu no caminho de José, que era uma criança ainda, de 17 anos, para falar, olha, não perde tempo aqui não, porque eles não estão aqui, eles estão lá em Dotã. Tá? Então veja só, quantas pessoas talvez você conversou na tua vida que era um anjo de Deus, como homem, para te ajudar a ganhar tempo, ou seja, não perder tempo. A gente não para pensar nisso. Eu assisti uma novelinha aí de novo, ela passou o tempo lá atrás, mas eu assisti pelo canal de televisão, que você assiste a hora que você quer. Então, todo dia a gente assistia 1, 2 capítulos. E ali era muito comum, nessa novelinha, tinha ali o enviado de Deus, alguns anjos no meio do vilarejo.
né? E aí, em muitos momentos que aquele anjo, de fato ele era anjo de verdade, e ajudava as pessoas, aí as pessoas falavam assim: nossa, muito obrigado fulano, você é um anjo de Deus. E era de fato um anjo de Deus. Era um homem ali, morador na cidade, conhecido deles, mas era um anjo de verdade, tá? Isso faz a gente pensar: quantas vezes você tem gente que te ajuda durante a tua vida e poderia não ter sido uma pessoa qualquer, um anjo de Deus? Às vezes não um anjo nesse sentido, literalmente um anjo, mas se você é uma pessoa tão boa, é como se você fosse um anjo de Deus, porque Deus sempre vai colocar você por perto de determinadas pessoas que precisam ser ajudadas, e Deus sabe que você não vai encolher teu braço, você vai estar sempre com o braço estendido, entendeu? Isso estaria dentro daquela condição que eu falei lá de Deus ajudando. Mas aí essa questão de José, portanto, ele vê esse anjo, e aí ele vai até o lugar, só que quando ele chega lá, ocorrem essas questões, os irmãos pegam ele e tentam matar, aí Rúben defende, depois vem o Judá e fala, não vai matar o menino não, tal, e aí eles acabam vendendo José para aquela comitiva de viajante, e ele foi parar lá no Egito, e passado 12 anos, agora ele interpreta o sonho do faraó, e agora ele é o vice-rei do Egito. Agora, eu quero que você ligue um ponto no outro. Quando ele chegou lá para os irmãos, que ele chegava lá para os irmãos, ele falou assim um dia: olha, eu tive um sonho, e o sonho que eu tive é que o meu trigo ficava de pé assim, e todos os de vocês, eram 11, se inclinavam. Aí os irmãos falavam: você está achando que nós vamos nos inclinar diante de você? Ei, acorda menino, isso jamais vai acontecer. O que acontece agora no Egito? Eles chegam lá e abaixaram. Então, cumpriu. Então eu quero que você pegue essa ligação aqui do começo com a ligação que vai acontecer lá na frente. Demorou, tá? E aí, hoje ainda eu estava pensando, eu acordei um pouco mais cedo, né? Fiquei ali pensando nessas situações. Então, olha só, tem gente, isso poderia ser para todos, mas infelizmente acaba não sendo para todos, né? É assim, ele quando teve esse sonho, ele, José, vamos supor assim, sem levar em conta se ele tinha certeza que isso iria acontecer ou não. Você concorda que aquele momento que ele sonhou e ele está contando, aquilo é uma verdade, tá? Aquele fato, confiando naquele fato, isso é algo que foi acontecer no futuro, certo? Então eu quero dizer o seguinte: o futuro, a gente tem, tá vendo? Falar de esquecer, né? Eu pensei assim de manhã, na hora que eu acordar, saindo da cama, eu vou procurar lá o texto que está escrito assim, que você não deve viver no passado, por isso, e você não deve viver também no futuro, tá? Também é dito que se você tem que viver o presente, e aqui eu estou querendo dizer para você que neste presente, que era o presente de José naquela época, ele teve acesso ao futuro. Então o futuro dele não estava no futuro, estava no presente. E esse futuro determinou o que era o presente dele. Ficou confuso? Vamos de novo para entender. Quando ele sonhou, era um acontecimento para o futuro.
que você está vendo na história, que aí ele teve que ser vendido, ele teve que passar os problemas no Egito, teve que passar os anos lá naquela prisão, aí aconteceu esse momento que a gente está hoje da história, que o faraó chama, tá? Agora você vai ligar um ponto no outro. Ele lá diante dos irmãos, ele tem um sonho, ele pensa no sonho e vai contar para os irmãos. Este sonho, para ele, é presente, porque ele está de posse da orientação aqui. Essa orientação daqui vai determinar o futuro dele. Entendeu? Se ele agir bem com esta informação, ele está já determinando que ele vai ter um futuro bom. Dá para entender? Agora vamos voltar lá para aquela primeira pessoa que a gente falou, o beijo no ombro, que é aquele que se esforça. Você concorda que José não tenha se esforçado? Ele se esforçou. Se ele se esforçou, quem foi que fugiu das garras daquela mulher? Ele não quis nem matar a fome, porque ele não deu a ela, né, nem um beijo sequer, não deu a ela nem um abraço sequer. Ele simplesmente fugiu mesmo. Ele não se esforçou. Diz aí os históricos, os comentaristas bíblicos, que é uma força sobrenatural praticamente, para fugir de um impulso nesse sentido. Então ele se esforçou, ele teve garra. Ele não falou, oh Deus, misericórdia, me ajuda, vem e me ajuda. Não, ele agiu, ele fugiu, ele tomou iniciativa, ele foi o cara. Então nesse sentido, ele se esforçou e ganhou, tá? Então tá vendo como você não pode ficar só com uma coisinha ruim lá de trás? Aí, por outro lado, ele também não teve a parte da mão que Deus ajuda? Deus sempre ajudou José. Mas também ele não tem agora da parte de Deus, que basta uma palavra dele e Deus permite que já aconteça? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que uma questão que liga o teu futuro vai precisar que você acredite, que você olhe para aquele futuro e você é como se ele já fosse hoje. A grande dificuldade das pessoas falarem assim, mas Deus nunca fala comigo. A probabilidade maior é que não tem como Deus falar com a grande maioria das pessoas. Por que não? Porque as pessoas não sabem se comportar. Se Deus fala assim para alguém, olha, você vai casar daqui a 1 ano, mas ele não falou com quem? A primeira pessoa no outro dia que aparecer lá e dar uma piscada para ele, fala, é essa que Deus falou. Ele disse que eu vou casar em 1 ano, então é essa. Então ele caminha errado, entendeu? As pessoas não têm paciência, porque olha, se aprendeu com a vida de Jacó, no tempo lá com o tio Labão, lá naquelas falsidades todas daquele homem, ele aprendeu o quê? A trabalhar com astúcia, a ficar esperto nas entrelinhas. Então Deus também quer que você seja esperto. Então se ele fala assim para você, ele tinha dito para Jacó, você está indo, mas um dia você vai voltar. Ele voltou, mas quando ele estava achando que o tempo era aquele, de repente deu tempo para ele se corrigir e entender, não, isso não é o tempo não é agora. E ele voltou no tempo certo, entendeu? É por isso, as pessoas não têm compromisso com essa verdade interior que está ligado com a verdade com o Deus superior. E aí se fala alguma coisa, a pessoa, e esse exemplo bobo que eu disse, você vai casar em 1 ano, aí no outro dia, naquela semana, aparece um homem para aquela mulher, ela vai falar, é esse Deus, é esse. E se começa a demorar e se não aparece ninguém, você fala, nossa, já foi 1 mês, agora só tem 11 meses. Imagina, tem lá, passaram-se 10 meses. Falei, nossa, é mentira, aquilo lá que foi falar não foi Deus não. Onde já se viu, daqui 2 meses vai cumprir 1 ano, ele falou que eu me casaria em 1 ano, não conheci ninguém ainda. Teve uma pessoa aí que
Deus tinha falado isso para essa pessoa, para essa mulher. E falou: você vai casar com um homem. Em 15 dias dessa palavra, ela estava casada. 15 dias. Ela conheceu numa semana, na outra semana casou. Mas tem que ser alguém que está acostumado a ouvir a palavra de Deus. Deus falou assim, um minutinho só. Deus falou assim para um profeta um dia: você vai sair pelado na rua. E ele saiu de bumbum de fora na rua. Hein, Isa, você faria isso? Quem é que faria isso nos tempos atuais? Falou para Oséias: vai e casa com uma prostituta. Está vendo que precisa ter uma ligação com Deus para poder discernir, entender as coisas. Às vezes aquilo que é uma coisa louca tem um sentido, tem um propósito. Pode falar. Eu queria que você contasse para eles, porque eu a recebi de Deus, eu e a Ivete, na gravidez dela. Muito interessante isso aí que ela está falando. Quando a Ivete foi para ganhar nenê, que era a Andresa, ela teve, como é que chama aquela doença? Rubéola. Ela estava de 3 meses quando ela pegou a rubéola. Então, rubéola, vocês que são mulheres sabem que é um problema sério aí para a gravidez. Encurtando a história, o médico falou para as duas, mãe e vó, né? Falou para elas: olha, vai ter que tirar essa criança. E aí, você imagina, tirar a criança? Porque se não tirar, vai sair defeituoso, e aí vai encher na cabeça da família tudo com coisa que não presta, né? No coraçãozinho da avó, não era o corpo dela que estava com a criança, mas ela sentia assim: a gente não pode fazer uma coisa dessa, não está certo. A Ivete também sabia que não devia. Aí vai um pastor lá, isso ela pode contar para vocês aí depois. Vai um pastor lá para orar por ela. Sabe o que o pastor faz? Ele vai lá orar por ela e faz que nem o padre. Ele foi lá orar por ela, já despedindo ela, dizendo que ela ia morrer. Aí ela bloqueia lá a oração do pastor, fala: não, eu não vou morrer não. Não vou morrer. Tem a situação do Salmo: eu não morrerei, antes viverei. Olha que palavra linda. Eu não morrerei, antes viverei. Nem sei se ela sabia essa oração do Salmo naquela época. E também nem sei se ela sabe hoje. Mas tem essa palavra: não morrerei, antes viverei. Esse comportamento fez com que as duas juntas tivessem a certeza: nós vamos pagar o preço, a criança vai nascer. Aí tem uma coisa importante: a avó teve um sonho. No sonho ela via uma menininha, uma criança de 2 anos de idade, que estava perfeito. E aí ela entendeu: é a nossa menina, não vai acontecer nada de ruim com ela. E a vozinha eu já contei algumas vezes essa história aqui, e a senhora nunca estava presente. Agora ela está aqui presente, ela vai confirmar. Quando a Andy tinha 2 aninhos de idade, ela era literalmente a mesma criança que a avó viu no sonho. Então cabe nisso que eu estou falando. O sonho para ela naquele dia era o presente conectado com o futuro, mas era o futuro que já estava ativo aqui no presente. A relação de determinação de viver o presente era o presente interferindo o futuro.
Entendeu? É aqui que é a beleza da coisa. Porque senão o teu dia a dia ele perde sentido. Você vai falar assim, esse dia, desculpe a palavra, vai falar, esse dia foi uma merda. Que é uma palavra que todo mundo fala, né? A grande maioria fala, esse dia é uma merda. Mas será que um dia, que é tão importante, que acontece tanta coisa, será que existe um dia que foi uma merda? Então a gente tem a mensagem positiva, a gente pode falar assim, olha, não aconteceu nada que eu tenha visto comigo, mas hoje teve gente que alegrou o coração de Deus, que subiu para Ele, teve gente que sorriu para Deus lá e desceu para chorar aqui na terra, para poder ser uma pessoa boa, para iluminar este mundo, para dar tempo de tantas pessoas que fazem maldade, ter tempo para se corrigir. Então todos os dias, por isso que tem uma ligação que diz assim, este é o dia que fez o Senhor, é um dia de júbilo, é um dia de louvor, todo dia é dia bom, todo dia é dia de sorriso, né? Todo dia também é dia de choro. E aí você pode ter significado diverso. Você pode falar, esse choro é ruim, mas quem te disse? E aquelas experiências que você chorou muito um dia, achando que aquele é o pior dia da tua vida, aí passaram-se o tempo, você se transformou numa mulher, num homem muito diferente, maravilhoso, você olha para trás e fala, se não tivesse acontecido aquele choro, aquela dor, eu não seria o que eu sou hoje. Então tem dia ruim? Não tem. Todo dia é dia bom. Tudo. Por isso que os sábios do judaísmo falam, tudo que vem para você, vem de Deus. E até aquilo que você julga que é uma coisa ruim, você pode ter certeza, é bom também. O que não diria aquela história Gamzu Letová. E isso também é para o bem. Vamos encerrar aqui que já está dando 11 horas e a gente falou bastante coisa. Eu acho que deu para ter uma noção bem completa.